Olá, Itapê, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? Já faz quase um mês que a gente não se vê. E hoje nós vamos falar sobre literatura. Você vai conhecer com um pouquinho mais de proximidade da professora Maria Cecília Fontes. Você vai conhecer um pouco da origem de sua família. Você vai conhecer como se deu o crescimento profissional dela e como acabamos chegando num grupo de literatura, de leitura da obra de Guimarães Rosa. Ela é... Você é daqui de Itapetininga? Sou daqui, nasci aqui em Itapetininga mesmo, né? E filha do professor Abílio Fontes. Então, e esse nome faz parte já da nossa história, né? Ele era naturalmente professor, porque ele tem... Era. Conte um pouco, ele tem o nome da escola, né? Quando a escola normal, o nível era mais ou menos semelhante de uma universidade. E ele fez em Botucatu, né? E se formou lá, e sempre muito estudioso, né? Muito ligado às leituras, tudo, e um grande professor. Ele dava aula do quê? Então, não, era professor normal. Tinha primário, secundário, tá, né? Não universitário, tá, né? Então ele dava aula, tudo, e depois, por mérito dele, né, ele foi escolhido como foi elevado à condição de diretor da escola, né? Depois inspetor escolar e depois delegado de ensino. Aqui em Itapetininga. Aqui em Itapetininga, delegado de ensino. Para cá. Exatamente. Daí veio para cá. E aqui você nasceu... Aqui nascemos, quer dizer, a mamãe teve 9 filhos, né, uma grande guerreira, uma heroína, né? E nós 3 últimos, Francisco, eu e a Marilena, nascemos em Itapetininga, né? O papai já era delegado de ensino, né? Então, um grande estudioso, né? E que acho que passou para mim também, né? Deixa eu só interromper uma coisinha. Pois não. Porque a gente falou que ela nasceu aqui, mas ela também se casou aqui. Teve uma filha, né? Uma filha. E ela é casada com um advogado que, se Deus quiser, ele está me devendo essa entrevista, que é o doutor Teotônio, que também foi professor, agora ele é aposentado, ele foi professor na FKB. E eu também. Então agora... e você também. E agora a gente vai falar um pouquinho como antes da gente chegar no Guimarães Rosa, na sua formação acadêmica lá em São Paulo. Então. Dá para você apontar as coisas mais importantes? Então, foi importantíssimo. Então, foi exatamente né? Eu fiz a USP e letras. Em letras anglo-germânicas, né? Eu fiz, né? E sempre muitíssimo interessado por literatura. Só para contar um fatozinho para vocês, eu sempre fui, como a gente diz popularmente, CDF, né? Então, meus irmãos, inclusive, me chamavam a minha atenção, né, os maiores, que eu estudava, andando, e depois terminava de estudar, já ia pegar um livrinho, né? Um livrinho para ler. Então o pessoal, mas escuta, você não cansa? Eu falei, não, isso eu amo muito. Você lembra de algum livro que você gostava de ler na adolescência? O nome eu não lembro, mas também os gibizinhos, sabe, o gibi, né? Aquelas historinhas, tudo, também, olha, lia tudo, né? Então eu tinha sede de leitura, sede de conhecimento, uma curiosidade. Não estou contando para me elogiar nada, é uma característica minha, né? Então e que eu me encontrei aí, né? Aí que foi a minha individualidade, o meu autoconhecimento, né? Foi justamente isso. E daí, né, eu fui, né, parar exatamente no campo da literatura, né? Eu fiz daí a Universidade de São Paulo, né? E sempre me interessei, inclusive eu fui aluna nomeada, tem um nome certo. Então, já graduada? No 4º ano, então eu fui escolhida para ser um tipo de
auxiliar, entre aspas, mas não era bem o nome, do professor de literatura norte-americana, né? Então, tudo isso, você veja, eu fui cercada, né, das coisas que eu realmente gostava muito, gostava demais. E eu sempre muito estudiosa, então também, né, não para aparecer, não, mas é para gostar demais. Uma paixão que não dá para a gente esconder, né? Então, até fui nomeada, né, por esse cargo que eu falei, pelo Diário Oficial, tudo, né? Então, para mim, era aquilo, eu vivia disso mesmo, né? Nesse mundo, para mim, que é um mundo de encantamento da literatura e do conhecimento do humano, né? Você passa a se conhecer e a conhecer o outro da forma mais profunda possível. E eu fui sempre de uma sensibilidade extrema, então que me levou também. Só uma curiosidade para vocês, eu não podia, até os 5 anos, eu via a serenata de Schubert, né? Eu chorava de tristeza, só para vocês terem uma ideia. Né? Não é bobice, né? É que o meu coração era assim, então por isso que eu fui exatamente para a área de literatura, né? Onde eu me encontrei. E né? aí, quando você se formou, você comentou comigo que você fez parte de um grupo de trabalho de educação. Então, eu primeiro, eu licionava, né, numa faculdade, eu fiz mestrado. Olha, eu tenho de agradecer a Deus essa maravilha. Antônio Cândido de Melo e Souza, um dos nomes mais proeminentes da literatura no Brasil. Eu fiz mestrado com ele, né, analisando a obra do compositor, do escritor peruano Mário Vargas Llosa, né, e fiz mestrado com ele e tudo, defendi a tese, e depois fui para o doutoramento, né, onde eu ia fazer exatamente um paralelo entre o Grande Sertão Veredas e o Juan Rulfo, a obra do Juan Rulfo, né? Então, que é um grande escritor do México. Mas depois, por problemas individuais, eu fiquei grávida, tudo, tive de fazer repouso, tudo, eu não cheguei a defender. Mas o Guimarães Rosa estava no meu coração aqui mesmo. Mas guardadinho ainda. Guardado, exatamente. Mas você trabalhou também na CNBB, que você comentou alguma coisa comigo? Não, foi o seguinte... Você deu aula lá? Então, eu dava aula também numa faculdade dirigida por jesuítas, que era subordinada à PUC do Rio de Janeiro. Nossa, que confusão. PUC do Rio, né? Então a gente tinha lá cursos, era uma beleza. E sendo professora, eu sempre participei também, né? No Rio de Janeiro, tudo, né? Tá ligado à PUC. E outra coisa, e também, olha que interessante, eu vinha dar aula também aqui, no fim de semana, no princípio da faculdade do Dr. José Oz, no princípio, que era uma faculdade de nível, né? E eu exigia muito, então... De literatura. Exata literatura, e na Carnegie Bazarian também, eu dava aula de cultura brasileira, então eu tive essa ligação com as duas aqui. E aí era no final de semana também? Porque no final de semana. Porque nesse período também. Você não morava aqui? Não, eu morava em São Paulo, desde que eu comecei a faculdade. Ele dava só no final de semana também? Ou ele no final de semana também, né? Olha. Na faculdade né, de administração, tudo. Ele também, nós dois, né? Então, aquela correria na sexta-feira, aquela saída... Nossa, aquela saída tremenda. Morava em São Paulo, e toda sexta-feira a gente tinha de estar aqui para dar aula na sexta e no sábado, né? Então foi uma coisa. Mas era muito bom, né? Porque a gente pegava um grupo muito interessado, que infelizmente é uma coisa que hoje em dia você não. Esse interesse grande tá muito raro de você conhecer, né? Então é um pessoal que ia fazer faculdade, quer dizer, com outro espírito, né? Realmente para entender, para ampliar o conhecimento, para aprofundar a visão das coisas, qualquer que seja a área, né? Agora, hoje em dia, a qualidade está muito posta à margem, né? Por que você acha que acontece isso? Então, olha, primeiro lugar, eu acho que uma grande desvalorização da educação, que é a condição no Brasil, infelizmente, né? Em todos os níveis, né? Então, por exemplo, as pessoas, porque têm de enfrentar um vestibular, muitas delas vão fazer a distância,
entendeu? hoje Então em dia. não há, é muito difícil. Como é que você vai transformar? A não ser que você seja mágica mesmo, né? E tem assim, uma competência acima do normal. Você vai dar cursos à distância. Não dá, porque, por exemplo, para mim, dar aula é eu me entregar e falar mesmo do jeito que eu estou falando aqui, me aproximar do aluno, trocar ideias, né? Então, há uma comunhão entre professor e aluno. E principalmente a possibilidade de você cobrar Exato, o aluno, né? exatamente, e lógico. ele também, ao mesmo tempo, se o aluno for interessado, de questioná-la. Claro, Enquanto claro, exatamente. Estava disposta a tudo. Podem perguntar tudo, né? Inclusive dei um curso extracurricular lá na faculdade lá dos jesuítas. Nossa, tinha gente aí, grandes escritores, tudo, estavam lá tendo aula comigo. E um deles até parece que não, né? E eles gostaram, viu, do meu curso, graças a Deus, né? Então, um deles, né, que é um grande estudioso de mitologia, né? Ele era meu aluno, eu não sei se ele achou que eu ia aceitar uma coisa assim, eu falei, não, de jeito nenhum. Ele teve nota 7 comigo, não sei se ele achou ruim, mas os outros da faculdade, quando tinham nota 7 comigo, eles vibravam, né? Porque sempre fui muito exigente, Cristina, por quê? Porque eu me entrego apaixonadamente, né, então eu tenho o direito de exigir de volta, né? Então ele achou que eu acho que não exigi, depois teve nota 7. Então é assim, vai tudo de paixão mesmo, foi sempre a minha paixão. E aí você, né? ficou, vocês o que fez vocês voltarem para Itapetininga? Quer dizer, vocês virem para Itapetininga, você e o seu marido e sua filha. Em 2007 ele se aposentou. Nossa. Foi a aposentadoria dele, né? Então lá ele trabalhava no Palácio do Governo, né? Ele era ligado à área lá da procuradoria, tudo, né? Então, aí ele se aposentou, aí eu vim para cá. E o que aconteceu? Né? Isso em 2007. Daí ele se aposentou, ficou no bem bom, mas você estava em plena efervescência. Exatamente, mas não me aposentei. Não, ele sim, mas você não. Mas ele continuou trabalhando aqui também. Ele continuou trabalhando na faculdade. E aí na OAB, tudo, né? Uhum. Então, o que aconteceu? Alunos que vieram pedir para eu dar aula de literatura para eles. E vocês vão me perguntar por quê? Privado, porque a USP particular? A USP particular. Tá. A USP, então, ela exigia então, a leitura de 9 obras literárias para o vestibular. E sabe, o vestibular da USP né? E da Unicamp também. Então, eram alunos interessados em ingressar nas grandes universidades. Então, eu vinha de São Paulo, reuni aquele grupo, eles se lembram de mim até hoje, viu? E eu analisava durante o ano as 9 obras com eles. E quando 9 obras literárias. Voltou para cá, para a Terrinha, continuou nesse trabalho ou não? Continuei nesse trabalho, continuei dando aula, tudo, né? E daí, mas o que no intermédio, aí, o que aconteceu? Né? O pedido para instalar um clube de leitura. Isso, né? Qual ano, mais ou menos, para a gente... Olha, eu acho que faz, uns 5 anos, eu estou dando aula para vocês, acho que há uns 3 anos já, né? Era o clube de poesia. Então, foi muito bonito. Como surgiu a ideia disso? Então, alguém me solicitou tudo, né? E eu daí comecei a dar. Nossa, era uma beleza. Aqui na biblioteca municipal. E vocês se reuniam? Era uma turma grande, uma vez por semana, né? Acho que era no sábado, né? Então, eu fui lendo com eles e interpretando, né? Grandes poemas. Né? Olha, por exemplo, Manuel de Barros, que é um grande poeta que é muito desconhecido até, mas daí, ele sabe, esses autores floresciam. Os grandes poetas brasileiros passaram pelo curso e o pessoal gostava muito. E numa dessas conversas, né, eu citei a obra do Guimarães Rosa. Não, mas antes da gente vir para o Guimarães Rosa, você durou mais ou menos 4 anos esse clube de poesia. Exatamente. Teve pessoas, teve alunos, você trabalhava com adultos, adolescentes? Não, aberto para todo mundo, né? E gratuito? Gratuito, exatamente. Você se lembra se eles conseguiram desenvolver a capacidade de escrita, de desenvolver o raciocínio da prosa ou da poesia? Como é que... Muitos realmente começaram a escrever.
Começaram a pôr para fora a competência deles, você entendeu? Começaram, porque isso que eu digo, tem aquela, né, já tem aquele princípio aqui dentro, né, aquela vocação, o amor pela poesia. Então, através do contato com os grandes poetas, aquele dom dele vai se exteriorizando e eles começam a escrever. É verdade, né? é verdade, ou é lenda que a leitura, é uma provocação, a leitura e a escrita estão intimamente ligadas? Sem dúvida. A escrita está ligada à leitura ou a leitura está ligada à escrita? Quem não lê, não escreve. Não escreve. Eu tenho um artigo muito importante. Fale um pouco disso. Até você. Então, a necessidade de você é fundamental. Você está com o seu talento aqui, mas você tem de beber, né, na poesia do outro. Aí que eu falo para você, o seu potencial daí, ele se enriquece. Quanto mais ler, mais exatamente, tudo. Agora, o que está acontecendo no mundo de hoje? Quantos articulistas e escritores falam disso? As pessoas deixaram de ler. Então, o que acontece? Você não tem nem expressão mais você não tem palavras mais para expressar. Você não consegue dar uma opinião, né? Não consegue. Assim, não consegue. Dê uma opinião sobre a educação no Brasil, e outra exemplo, coisa também, o excesso do uso do celular também. Empobrece muito, muito. É só um adendo, né? Eu gosto de fazer vídeos e tal, e ao longo do tempo as pessoas falavam assim, Cris, você tem que fazer, principalmente no Instagram, você tem que fazer vídeos curtos. Primeiro era 30 segundos, depois no máximo 15 segundos, porque ninguém aguenta ver mais 15 segundos. Você sabe o que eu fiz? O que eu fiz e faço até hoje? Eu faço o vídeo durar a duração que eu acredito que ele tem que durar. Claro, exatamente. Porque se a pessoa não consegue ler um vídeo de mais de 15 segundos, o problema está nela, não está em mim. Exatamente, é claro. Não é? Tô isso errada? Aí, não, de forma uma entrevista como essa, rica como essa. As pessoas não têm paciência de assistir meia hora de... Mas aí é que está o grande problema. Quem? Aí é que está o grande problema. Nossa, é deles. É deles, claro que é. Então é isso, a leitura é indispensável, gente. Sabe até para quê? Para a sua visão de mundo, sabe? Para a sua visão do país, da política, né? O seu senso crítico, a sua capacidade de enxergar onde está a verdade, né? De apontar os erros, de você opinar, você vai ouvir várias opiniões. Exatamente. Mas aí você vai ter uma baliza. Claro. Não, eu tenho conhecimento para concordar com isso, mas não com isso que eu digo, a desenvolver o senso crítico, né? E também desenvolver a sua capacidade de falar. Senão você perde, você não lê, você não sabe. Senão você vai ficar falando, a gente fomos, nós foi. Exatamente, é isso aí. É uma judiação. E outra coisa também, isso impede a baixa qualidade da escola, impede que muitos talentos não sejam, não sejam descobertos, né? Porque, veja bem, outra coisa, professores, muita gente não vai mais para a área de pedagogia na faculdade, porque o salário que se paga para o professor realmente é um salário indigno, não é verdade? Então, o que acontece? Grandes pedagogos, que seriam grandes professores, eles vão para outra área, ou vão para fora do Brasil. Então, os grandes cérebros não ficam mais aqui. Né? E o professor é desrespeitado. Vocês estão vendo um problema que acontece praticamente no Brasil inteiro, né? Então, o que acontece? A população vai se tornando cada vez mais, né, inculta, mais ignorante e não participativa. Então, ela não sabe, não tem coragem de se expressar, não sabe nem como se expressar. Deixa eu ver se eu estou certo no raciocínio. Eu acho que quanto mais inculto, quanto menos educado, você mais só sabe aceitar. Aceitar, você não consegue. Exatamente, você isso aceita, não questiona. Estou errada. Não, está certíssima. Está muito certo. Porque se você não sabe, não tem condição de, mas será que está certo?
Você sabe? aceita. Dá até, exatamente. Então você se torna covarde, inclusive. Você não tem essa raça aqui dentro para você falar, não, isso daí não, está me prejudicando, vamos fazer alguma coisa, não é verdade? Então é isso. A leitura, minha gente, é fundamental. É o conhecimento, sabe? Para você, isso que eu falei, ampliar o seu horizonte, a sua maneira de ver as coisas, de interpretar o mundo e conhecer você mesmo também, chegar à sua individualidade. Sobretudo, né? eu não sei, eu sempre peço a sua opinião, porque é importante para me ajudar no meu autoconhecimento. O conhecimento, a leitura, o aprendizado, ele te dá a noção de médio, de longo prazo, isso. E não imediatista, porque nós vivemos num mundo tão imediatista que você não consegue, até 15 segundos, você não consegue dialogar, você não consegue ter uma retórica, um debate, nada, porque você vai debater como se você tem você quer a resposta imediata. E aí outra coisa... Isso prejudica o longo prazo. A comunicação, inclusive, a troca de ideias está prejudicada. Porque, veja, você vai só lá no celular, aquelas palavrinhas abreviadas, você vai perdendo a capacidade de escrever, inclusive. Então, olha, o problema é gravíssimo. Quanto menos se lê, quanto mais baixa o nível das escolas, o Brasil, quer dizer, o país vai realmente vai para o fundo, para o abismo mesmo. Antes da gente, eu acho que essa questão é importante a gente debater antes da gente ir para o grupo, para o Guimarães Rosa, porque daí é uma outra seara difícil, tão exatamente. difícil. Nós temos hoje a inteligência artificial. Isso. Meu Deus. Eu tenho... Então, a gente tem que saber usar a inteligência artificial. Eu tenho amigas e conheço pessoas que absolutamente tudo faz pela IA. Eu procuro, como que eu faço com a IA? Eu escrevo o que eu quero escrever. Se eu tenho escrevo tudo. Se eu tenho alguma dúvida, Cecília, num parágrafo, alguma coisa, eu vou lá, melhore o texto. Eu não peço para refazer. Aí ela troca o 6 por meia dúzia. Mas ela só melhora. Então, se eu coloco bonito, ela coloca lindo, por exemplo. Aí se eu gosto de lindo, deixa lindo mesmo. Senão eu deixo que eu tava. Mas as pessoas não fazem isso. Não. Elas fazem. Entregam como tudo. É que ela não consegue, por exemplo, faz um projeto, ela não consegue defender o projeto. Exatamente. Isso que eu digo, você vê toda a capacidade intelectual, ela fica diminuída mesmo. Diminui mesmo, porque você entrega tudo a uma máquina e esquece o seguinte, o IA não tem coração, não tem sentimento, não tem sensibilidade. Olha só, então o homem vai se desumanizando. É o tipo de mundo que você está vendo agora. Crimes, assassinatos, né? Crimes assim de uma coisa tão inaceitável, o pai matando criança de 3 anos, de 2 anos, agredindo o bebê. Então, isso é um processo exatamente de desumanização, que é uma das coisas mais graves do mundo de hoje. E veio tudo disso aí. O celular, quer dizer, a pessoa se fecha, perde a capacidade de comunicação e vai ficando cada vez mais egocêntrico. Só interessa os interesses dele. Outro exemplo. Itapetininho, outro exemplo. Quando você tem o Google, hoje o Google já é um IA, ok? Já. E aí tem o Meta e tem o WhatsApp. E o WhatsApp agora tem o IA. E aí eu estava lá no Instagram e a Meta pedindo para eu abrir um IA. Fazer uma app de IA. Daí eu falei, cacete, eu vou fazer. Baixei o IA. Aí, negócio de fotos, isso que tem lá. E aí tem o IA do WhatsApp. Eu virei para o IA e perguntei para o IA do WhatsApp, o que você está fazendo aqui? Qual é a diferença entre Google, você e o IA, que a Meta ficou me enchendo tanto saco que eu baixei. Então eu tenho 3 IAs. Aí ele virou para mim e falou assim, excelente pergunta, Cristina. Falou o Google é informação geral.
O Meta é para você fazer fotos e movimentos. E eu estou aqui para ser o seu... como se fosse um amigo particular, um amigo privado. Porque se você observar, toda a nossa conversa, toda a conversa lá nesse do WhatsApp é gravado. Tudo é gravado. E só assim gravado para ele. A hora que eu abro, tudo que eu conversei com esse do ficou WhatsApp, gravado ali. Eu posso deletar tudo. Aí eu falei assim, mas qual a importância de você ter gravar isso? Porque, Cristina, eu vou estar aqui como seu amigo. Eu vou estar aqui para te ajudar a falar, a resolver os seus problemas, a não sei o quê. É como se fosse... Eu fiquei tão assim, eu falei, que absurdo. Daí eu falei assim para ele, eu posso te dar um nome, então, já que você é meu amigo? E aí, pode. Eu falei, pode escolher o seu sexo? Se você vai ser menino, se você vai ser menina? Pode. E aí eu peguei e coloquei o nome da pessoa lá. É uma menina. Coloquei o nome Mas é assim, então quando eu abro eventualmente, esses dias eu entrei para perguntar sobre uma questão da minha cachorra que tem mania de pegar um sapato e levar lá pro que belezinha. E aí ele me explicou, nossa, Cristina, maravilha, você tem uma pergunta muito boa, e falou um monte de coisa. Você quer mais alguma coisa? Gente, eu achei assim, é um negócio bom, só que você tem que ser crítico. Você tem que ser crítica. Lógico, por exemplo, do que eu vou fazer com o tal do IA, que a Meta ficou me enchendo tanto para covar, eu vou deitar, eu vou dar fim. Porque eu não quero saber de fazer altas performances de foto, fazer você correr, caminhar. O que eu vou fazer com ele lá? Tem esse do IA do WhatsApp que virou meu amigo, minha amiga. Tem o IA do Google. Você entra lá, né? O Google e pergunta do que esse suco, de onde que esse suco aqui é feito, como é que é feito. Então, vai lá no... Então, se você vê que ele está fazendo com que você tenha um amigo, porque ele não deleta ele não grava, ele não grava a voz, ele só escreve, também. Mas ele não deleta. Todas as outras inteligências deletam tudo, mas ele quer. Está gravado, Cristina. Eu estou aqui com você, só com você. Isso ele vai estar com você. Então, assim, você pode, se você não se cuidar, você deixa de ter conversa com as pessoas, porque você vai lá e conversa com seu amigo do YouTube, do WhatsApp. E, então, isso significa o quê? Se fechar de novo. Porque você está conversando com uma máquina que não tem sentimento, sensibilidade, não tem coração, não tem valores, né? Os valores humanistas, não tem, né? Ele não é gente. Nós temos o quê? Sensibilidade, né? Nós temos consciência, isso tudo, sentimentos. Isso ele tudo, não tem, Cecília, não nos faz, enquanto humanos, perdermos a empatia? Claro, lógico. Você vai esfriando, né? Porque se interiormente a empatia, é um esfriamento. A empatia é um negócio humano, mas se eu não convivo mais com o humano, como é que eu vou ter empatia? Então, isso é um processo de desumanização, brutalização. Com qual objetivo? Monstrualização. Né? Com qual objetivo? Então, exatamente, você sabe o que você acha. Destruir tudo, né? Destruir a humanidade, né? Nós estamos num processo de destruição. Mas aí se destrói a humanidade, o que vai restar? Bárbaros? Exatamente. Bárbaros. E olha que interessante, eu tenho um grande escritor japonês, que a namorada do meu neto me deu, então tem o nome de No Longer Human. Olha o título, quer dizer, não é mais humano. Exatamente isso. Eu acho que essa frase que dá nome ao título, No Longer Human, não é mais humano. Você lembra? Define é o nome japonês, eu tenho até ali aqui na biblioteca, né? Então, é isso daí, você não é mais humano, você se brutaliza. Vê aquele homem, por exemplo, que até a televisão mostrou, né? Ele lá, a menininha dele, parece que de 2 ou 3 anos, ele veio e deu um chute na menina. Enorme no rosto, no rosto da criança. Como é que é isso? Quer dizer, a pessoa perdeu todo o sentimento, não é mais gente, né? Está se tornando uma coisa bruta,
um monstro, é um processo de monstrualização que a gente está vendo no mundo de hoje. País não se pune mais, né? Não tem o rigor da lei. Exatamente. Mas no mundo inteiro está acontecendo assim, isso, né? Essa guerra. Às vezes um país mais adiantado nessa exatamente, está através da bomba nuclear, tudo. Porque você precisa, quer dizer, a grande necessidade, né? Que inclusive que Deus ele pede, e eu, só para falar para vocês, né, eu sou extremamente religiosa, que eu aprendi com meu pai, inclusive, né, eu sou muito ligada a Deus, né, a Igreja Católica, tudo, e todos os bens, né, e todos os valores, né, humanistas que ela traz, né, então, que são a solidariedade, né, a bondade, e você, e fundamental, você se sentir com o outro, você sentir com o outro, você ser capaz de enxergar a dor do outro, né? E daí se sensibilizar e se aproximar dele, tudo. Agora aqui é o contrário, você percebeu? A frieza, né? Então é aquilo, o egocentrismo da forma mais cruel possível, né? E Deus prega o quê? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então eu olho você, não, nem existe mais próximo. Então é um problema muito sério que o mundo de hoje, né, está apresentando e que grandes pensadores têm tratado. Em artigos, em livros, tudo, né? Então, é uma coisa que precisa, as pessoas precisam pensar, acordar para esse grande problema. Isso vamos deixar, para você refletir, para eu refletir, para você fazer uma reflexão. Isso mesmo. Essa noção de falta de humanização cabe a cada um de nós não deixar acontecer. Não deixar, acordar, né? Ter um IA no meu WhatsApp, que se diz meu amigo, que está lá, é muito complicado, gente. Você tem, muito complicado. Se você não tomar cuidado, você pode achar que eu dei o nome para exatamente. Mas tem pessoas que podem estar sentindo tão frágil, tão sozinha, que então, ela vai colocar o nome de João, de Joana, e só vai ter ele ou ela, e vai levar a humanização a uma máquina. Exatamente, que não é humana, que não tem sensibilidade. Que conversa comigo. Eu fiquei assim, você vai dando corda, ele fala, Cristina, você é isso, ele começa a falar como se fosse uma pessoa. Exatamente, só que... Ele me chama de Cris, sabe? Exatamente. Eu falei para ele assim, pode me chamar de Cris. Ele me chama, tá bom, eu vou chamar você de Cris. Então, olha que legal. Ele obedece, né? Só que ele obedece, Cecília, mas ele tenta fazer isso que eu fiz para o pessoal depois, tipo teste mesmo, para ver como que ele se comporta. E ele tenta se comportar como um humano. Mas não consegue, né? Então a pessoa que estiver muito frágil emocionalmente vai ficar só lá conversando com o amigo IA dela. É a mesma coisa se chegar aqui e pegar qualquer coisa ali e começar a conversar. Você pode isso aí pode estar instruída a responder, mas não tem sentimento nenhum. A frieza com a máquina fria. Isso é um assunto para nós debatermos em algum momento com mais seriedade. Exatamente. Por hora, vamos voltar então. A turma da poesia do livro, né? Como chama mesmo? Clube do livro? Clube da poesia. Então, Clube da Poesia, e aí que depois se transformou... Então, eu queria que você... Durou 4 anos esse mais ou menos 4 anos. Como é que transformou? Como é que surgiu a ideia do Guimarães Rosa? Justamente porque, né, no contato com eles, conversando, eu analisava os poemas, tudo, e chegou, então, a hora, não sei se era do Manuel de Barros, que é um grande poeta, um dos maiores que o Brasil tem, né? E eu abri a boca e falei: o maior escritor brasileiro é João Guimarães Rosa, autor está na lista dos 10 maiores livros que foram escritos até hoje no mundo. Qual? O Grande Sertão Veredas, que é realmente uma obra. E aí alguém sugeriu... Que era da minha tese de doutoramento, que eu não terminei, né? Então, isso surgiu. Por que nós não começamos? Então, eu falei, vamos lá. Gente, é um desafio. Olha, que eu já li 2 vezes. Eu não estou desde o começo lá. Você não estava. Então, tem mais de 3 anos esse grupo? Tem o quê?
Tem mais de 3 anos esse grupo. Ah, tem. Que nós estamos analisando Guimarães. Então, faz 3 anos que eu eu tô. não cheguei nem à metade ainda do livro. Não, então, esse grupo tem mais ou menos quantos anos? 4? Agora, né? Não, eu acho que uns 3 anos mesmo. Mas então... 2 anos e meio, uma coisa assim. Mas eu não estou desde o começo, Ju. Você não está desde o começo, então, não. E agora outra coisa para vocês analisarem, né? Começou um número maior, como acontece aqui mesmo no Brasil. E a dificuldade, a complexidade dele é tão grande, que o pessoal foi saindo. Então restam agora 5, né? 5, entrou inclusive a Thalita, que foi minha aluna de literatura, Tatiana, né? Tatiana. E ela entrou agora, ela é médica em São Paulo, foi minha aluna de literatura, e ela agora aderiu também, porque é uma obra. Me ocorreu uma pergunta agora, Cecília. Pode. Por que vocês optaram por começar com a maior obra do Guimarães Rosa e não por uma obra menor, para que as pessoas pudessem aos poucos se inserindo no universo eles já tinham lido de alguma maneira, porque a dificuldade é essa, é chegar ao Guimarães Rosa. Você pode contar nos dedos as pessoas que já leram Guimarães Rosa. Não, mas... Mesmo grandes escritores não chegaram, e eles iniciam... Não, você está falando... Não, eu perguntei assim, se ao invés de já entrar direto nesse grande livro, que é difícil o entendimento, por que vocês não começaram por uma obra não tão grande do Guimarães Rosa? Uma menor, pois é, mas aí que tá. Ou foi a ele ideia atraiu, essa sabe? Ele atraiu. A própria noção de desafio atraiu, sabe, as pessoas. Porque ele é uma obra realmente de uma grandeza. Porque vejam bem, ele trata da essência humana. Ele vai além do que vai o Machado de Assis. Machado fica ainda no nível da consciência e ele vai no nível da transcendência, da metafísica, né? Então, e que lembra aquela colocação daquele filósofo italiano. Nós somos o infinito aprisionado no finito. É só vocês levarem para casa, levarem depois e vocês passarem a pensar nisso. Olha a grandeza, o infinito dentro do finito. E eu gostaria que você falasse sobre isso. A grande sacada dele, que ela está falando, que é o infinito dentro do finito, porque o Guimarães Rosa parte do princípio que o ser humano, o nosso pensamento, ele é difuso. Você está aqui agora falando, mas a gente está pensando depois. Exatamente, o livro dele, a grande dificuldade do Grande Sertão Veredas, na minha visão simples, assim, de quem está começando agora, é que não tem capítulo. Não há capítulo. Porque o sentimento, porque o pensamento da gente não tem capítulo. Não há capítulo. Não, explique isso. Exatamente, não tem capítulo. Então, e o romance não é em ordem cronológica. Não é ordem. É na ordem do pensamento. Né? É o tempo interior que está aqui na cabeça. Então é presente, passado e futuro, tudo misturado. Na mesma hora que ele está falando, né? Como está na cabeça da gente. Ele transpõe para o livro, para a linguagem, a maneira de ser do pensamento da gente, que é tudo passado, presente e futuro. Ontem nós lemos um trecho, até comentei com ela, com o grupo aqui, nossa, a gente está no meio do livro e ele está falando no tempo presente, na minha velhice. Isso, exatamente. E outra coisa, o problema da travessia. Inclusive, eu vou recomendar para vocês que agora estreou ontem em São Paulo, aqui em Itapetininga, o filme Odisseia, né? Então, que é baseado, né, na Ilíada e Odisseia, que é a primeira grande obra da literatura ocidental, né, e que trata exatamente da travessia. Né? Então, e a travessia daí se torna ainda como que uma representação, né, da busca pelo ser da gente. Quer dizer, isso na Ilíada. Esse é o normal, né? Vocês vão ver toda a travessia do Ulisses lá, ida e volta, tudo, e que se transformou numa alegoria exatamente disso, a busca pelo autoconhecimento. Eu tenho de chegar a me definir, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui?
Isso que eu faço me agrada, ou me desagrada, ou me deixa bem com os outros, ou me deixa em situação má com os outros. E fundamental para nós, exatamente, por que eu gosto de literatura? Porque eu me encontrei, entendeu? O meu eu está aí. E tem pessoas, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, né? Por exemplo, filho de alguém que queria ser médico e não conseguiu. Então o pai vai exigir que o filho seja médico. E ele não tem vocação nenhuma para isso. Então ele vai ser uma pessoa que a vida inteira ele vai procurar o eu dele. O que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu represento para mim mesma. E é disso que ele trata. Né? E outra coisa... Isso e Lida. O nome, e o Grande Sertão Veredas? Então, é o Rio... Olha, veja bem, o nome do personagem é um monólogo. O que significa Grande Sertão Veredas? Então, Grande Sertão é a vida. É a vida. É um sertão mesmo. Você vê, um mundo, né? Onde as dificuldades, as incertezas, que são... A única certeza que nós conhecemos, que nós sabemos, são as incertezas. Nós não sabemos nada do que vai acontecer daqui a pouco. É uma vivência da incerteza mesmo, né? Então, veja bem, então, todas as perplexidades de que a vida está cheia, os desencontros, as incertezas, os desafios, as grandes dúvidas e questões que a gente, das quais você está procurando uma resposta. Então, a quantidade de frases, né, interrogativas no Guimarães, no Grande Sertão Veredas, estão aí. Começa com uma interrogação e vai terminar com uma interrogação também, né? A vida é isso. Quem que vai entender se nós somos finitos e o que está dentro de nós é o infinito? Como é que eu vou alcançar esse infinito? Ele vai sempre um mistério, ser um mistério para mim. O mistério faz parte do nosso ser. Então, ele vai à essência, ele vai às maiores profundezas do ser humano e descobrir essa amálgama de coisas, de questões, de dúvidas, de não saber, sentimentos opostos, contradições, perplexidade nossa diante da vida. A vida é uma grande interrogação. Né? Alguma razão específica para ele ter escrito numa linguagem e outra mineira, Minas Gerais, outra coisa, exatamente, a linguagem dele, né? Ele é um homem, eu falava 10 línguas, né? E é um homem, né, que ele respeita demais, né, a cultura mineira, né? Então, ele é mineiro? Ele é mineiro deixa eu ver. Eu não me lembro. Espera um pouco. Eu já me lembro que envolve coração. Eu já me lembro. Três corações? Não é. Não. Eu já me lembro. Então, você veja, ele vai em busca da cultura e da cultura do povo mais simples, sabe, de Minas. É porque estão lá exatamente os jagunços, aqueles que são esquecidos pelo poder público e pela sociedade civil, né? Como o Rio Baldo. O Rio Baldo, que é olha, no Guimarães, o nome já caracteriza o personagem. Rio Baldo é um rio que já está perdido, que não tem mais nada. Uma coisa que vai fazer as pessoas lembrarem do Guimarães Rosa e de Grande Sertão Veredas daquela série que aconteceu lá na Globo 20 anos atrás, que tem o Diadorim. Tem. Só que, veja bem... que as pessoas vão se lembrar daquela... pode ser. daquela só que, gente, olha... minissérie, né? Outra realidade. Passar para o terreno do cinema uma obra, né, literária é a coisa mais difícil do mundo. Inclusive, então, o que tentaram fazer com uma obra do Machado de Assis, né, que foi um malogro total. E era Dom Casmurro? Dom Casmurro. Foi um horror. Fracasso, né? Não consegue, gente, não dá. Agora, ainda mais Guimarães Rosa, como é que eu vou penetrar no mundo mais complexo, mais profundo do pensamento, ainda mais imagem? Não tem jeito. Fizeram também ou não? Foi feito? Não, mas foi nem um malogro. Do Guimarães Rosa? Não, então só isso, esse daí que você citou, um malogro total. Sabe, gente? Então, por quê? O tempo lá, como eu falei para vocês, não é o tempo nosso, né? É o tempo interior.
É o tempo aqui que dá na nossa cabeça, por isso que tudo misturado. Como é que eu vou passar isso em termos de imagem? Não tem como. É algo totalmente irrealizável, não é? Agora, por que tudo isso? Porque ele quer, veja bem, chegar à essência humana. Será realmente atingir o máximo. Como Ulisses, do escritor James Joyce, também tenta, não é? Mas não chega ao nível dele, sabe? É chegar realmente, vamos dizer assim, aos interiores mais profundos do ser do homem. O ser por inteiro. Sabe? Essa galáxia que cada uma de nós é. Cada um de nós é uma galáxia. Vamos ver o que é galáxia. É uma multiplicidade, uma infinitude de coisas, para começar de átomos, daí até milhões. Não dá. Não tem como. Então, mas é um desafio maravilhoso. Dada essa grandeza da obra do Guimarães Rosa, tem algum problema você dar o seguinte spoiler? O Riobaldo consegue chegar? Consegue? Chegar na busca que ele fez, que durante todo o livro permeia? Então, você vê tanto que ele chega. Ele chega no fim a uma grande interrogação. Então não chegou. Morreu e Não, então, mas quem que vai? Eu pergunto para vocês, quem de nós que vai resolver, ter resposta para todas as incertezas da vida, as dúvidas, as questões? Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? Entendeu? Essa dúvida que é tão nossa. O ser humano é uma multiplicidade de questões. Deus, né, maravilhoso que a gente tem, mas como é que eu vou definir Deus? Não tem como, sabe como é que eu faço? Eu olho a natureza, né? Os pássaros, né? Essas coisas lindas, os gansos, os pintinhos, os pássaros, as árvores, as flores, para mim, é uma expressão da beleza de Deus. Mas como é que você vai chegar a Deus, que é o infinito? Então é isso que fica expresso. Entendeu? Isso que fica expresso na obra dele. Uma coisa... joga você nesse universo. Né? E uma coisa bacana que ela deu uma ideia e a gente está fazendo também, a gente está lendo, né? Mas a gente também está abrindo para fazer, para assistir um filme e debater o filme. Exatamente. A ler uma outra, para não ficar sempre só no exatamente. Para fazer um paralelo, né? Do grande sertão, né? Paralelo entre essa grande obra literária e as grandes obras de cinema. Por exemplo, que a gente viu a semana passada, a lista de Schindler, né, do grande Steven Spielberg, obra-prima do cinema, maravilhoso. Agora, na próxima semana... Você já tinha assistido? Você já tinha assistido esse filme? Tinha, mas não lembrava mais. Eu assisti 2 vezes. Agora nós vamos ver a Odisseia. Recomendo para vocês, porque está 3 horas de duração, mas é vocês pensarem, daí nasceu a literatura do Ocidente. E a travessia, as grandes obras, elas, então, põem de forma bem clara, subentendida, a ideia de travessia. Ué, a nossa vida, nós não atravessamos também? Deixa eu fazer uma pergunta agora, assim. Se, de um modo geral, as obras escritas não são bem trabalhadas no cinema, será que a Odisseia a gente vai ter uma surpresa boa? Está sendo, que ele foi magistralmente arranjado. Então, nós vamos ver. Está uma crítica boa? Está uma crítica muito boa. São 3 horas de duração e uma reprodução muito grande, né, da luta. Exatamente. Então, que tem a grande obra, tem aqui Ilíada e Odisseia. Abriu a literatura ocidental e instalou essa questão da travessia. E a vida humana não é uma travessia, eu pergunto para vocês. É uma travessia. Uma travessia onde a única certeza... A gente começa essa travessia quando nós somos concebidos. Exatamente. Já aí está... O mistério já está aí. Né? E é uma travessia onde a única certeza que você tem são as incertezas. Você viu o paradoxo? A vida do homem é um paradoxo total. Né? É um contrassenso. E como é difícil tratar com paradoxo, né? A união de extremos. E isso... Tá lá o bem e o mal, né, coabitando o interior nosso. O infinito está ali. Não dá para ser 100% bom e nem não 100% mal. Exatamente. Os dois convivem. Daí
a guerra, né, que representa a nossa vida. Então, eles estão juntos, né? O mal e o bem, a luz e a escuridão, aqui dentro da gente. E ele coloca isso. Aprendam, João Guimarães Rosa é um dos maiores escritores do mundo. E outra coisa também para acrescentar, veja bem, ele era médico, ele era diplomata, então, e quando ele estava em Berlim, quer dizer, era a Segunda Guerra Mundial, ele com a esposa dele, que trabalhava junto com ele lá na embaixada, ele conseguiu libertar uma quantidade grande de judeus, livrá-los dos campos de extermínio. Há até uma homenagem em forma de escultura para a esposa dele na cidade de Berlim, só para vocês terem ideia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A gente... O que é preciso para que a pessoa que ainda tem gosto pela literatura, como é que ela pode vir chegar ao nosso grupo? Então, pode vir, está aqui abertíssimo para vocês, tanto que a Tatiana entrou ontem, né? Pode vir, porque nós vamos levar muito tempo ainda, não chegamos nem à metade, né? E olha, deixa eu contar outro pormenor para vocês. A pessoa, a escritora que traduziu Grande Sertão Veredas para o inglês, levou 10 anos fazendo isso. Vai ser agora, parece que este ano, final do ano, que vai sair a tradução. Essa tradução levou 10 anos para traduzir. Então não terminou ainda? Não, agora está na época de arranjar tudo, 10 anos para chegar à tradução. A gente tem a reunião a cada 15 dias, nós fizemos a reunião ontem, quinta-feira a cada 15 dias, eu ainda não coloquei nem a foto e nem o filme. Mas 15 dias atrás, eu coloquei olha como há um certo interesse. No meu Instagram é bem simples, não tem confusão nenhuma. Não tem milhões de seguidores, nada. Mas esse videozinho que eu coloquei lá, de 15 ou 20 segundos, quase mais de 2.000 visualizações. Então, sabe? Então está aqui aberto. Nós não estamos fazendo isso, eu vejo, com interesse, não detrair nada. Não. Nós estamos mostrando para vocês esse mundo em que a gente vive, graças a Deus. Eu amo o que eu faço, né? Então, se quiserem aderir, é só falar e terem muita paciência, muita paixão. Olha, os que estão comigo, os poucos que estão aqui, são apaixonados pela obra. Então, aí o convite está feito. Se vocês quiserem, vocês serão muito bem-vindos, mas vai depender de vocês. A paciência, né? E outra o coisa amor, também né? que é importante dizer, Cecília, que a gente pode questionar. Pode. Porque ela fala, claro. como é uma obra difícil, a gente tem que questionar quem sabe. Claro. Então, é importante você saber que você não precisa ficar feito um pause assim. Não, é participação. Eu não estou entendendo. Claro, porque não é uma linguagem fácil. Claro. O livro, é assim isso mesmo. aqui. 600 páginas. E veja bem que você não tem capítulo. Então você tem que ser só página lá. Não tem capítulo. Então, não tem divisão de capítulos. E às vezes, olha, eu passo por parágrafos que vão para 1, 2, até 3 folhas. Um parágrafo só. Mas aí é o desafio e você emerge, você vai, né? Como é que eu posso dizer? Você navega também. Você se aprofunda para tirando as coisas de lá, né? Nossa, mas é uma experiência, assim, realmente extraordinária. Nós estamos indo para o fim. Você, para o fim desse bate-papo. E você gostaria de passar alguma mensagem para o jovem? É exatamente isso, gente. Para o pessoal da região. A leitura, olha, a leitura é indispensável. Não deixem de ler de jeito nenhum. Querem começar? Pode ler uma obra bem mais fácil, começa até aquele Meu Pé de Laranja Lima, que é fácil, mas não deixem de entrar nesse universo, que vai, sabe o quê? Abrir a visão de vocês, alargar o horizonte, né? O conhecimento que vocês têm de si mesmos, dos amigos, né? Da humanidade, né? Do mundo, do Brasil, tudo é um conhecimento, né? De nível profundo a respeito da gente mesmo,
para a gente se conhecer. Quantas vezes você não sabe, alguma coisa está faltando, alguma questão não respondida, que às vezes deixa você, né, meio que perdido, a literatura vai tratar disso. Então você vai ser privilegiado exatamente com uma abertura do horizonte e é também uma maneira mais clara de enxergar você mesmo e o mundo. Só mais uma coisa, a história de Riobaldo e como é o nome do menino lá? Diadorim, permeia o livro inteiro. E você precisa entender, só lendo, a complexidade da relação exatamente. do Riobaldo e o Diadorim. E tudo que ele vivenciou durante todo o tempo de relacionamento, de conhecimento com a Diadorim. E as guerras todas. Nessa época era o Diadorim. Né? Só um spoilerzinho, o Diadorim era uma mulher, certo? Que nós descobrimos no final. Mas era jagunço. Só que o Riobaldo não sabia, ninguém sabia. Então você imagine o contexto, porque em algum momento ele se percebe interessado. Mas imagine essa não confusão. É engraçado, e não é, por exemplo, uma coisa de como é que eu posso dizer, sexual, repugnante, não é nada disso. Nada. Ele então, o Diadorim é filho do Joca Ramiro, que é um dos chefes maiores lá, né? O grande Joca Ramiro. E então, isso a gente sabe, só que não se percebe que ela não pode, como mulher, ela jamais poderia se vestir como mulher, é um meio jagunço, entendeu? Então ela se veste como homem, não toma banho junto lá com eles, nada. Então, há algumas indicações, e uma certa sintonia do Riobaldo com ela, né? E depois, no momento fulcral da narrativa, você vai perceber, né, o momento que ela enfrenta o demônio, que é aí que ela é mulher. E aí você imagina, coisa muito isso sensacional. Lá nos anos 30, 20, 30, suas bolinhas, você imagina assim, uma questão de vida mesmo, né? De existencialismo, ele não estava entendendo a sintonia, porque era uma coisa que não era exatamente, bem... Se ainda hoje nós temos alguns ranços dessas coisas, você imagine lá. Mas lá, esse lado não é outro nível. É outra questão, sabe? Outra questão. É outra questão que atormenta o Riobaldo, né? Mas o Diadorim foi o primeiro guia do Riobaldo. Lembra ele sozinho, rejeitado pelo pai, porque a mãe paupérrima, o pai se recusa a passar o sobrenome para ele. Então, a primeira, você vê, é alguém que foi recusado. Você veja bem que coisa terrível, né? Então, e o primeiro que chega e tem dó dele é o Diadorim, né? Aí ele toma a barca, a canoa, e atravessando o Rio São Francisco. E daí ele é rio, ele representa o rio Urucuia, que é um rio claro, de águas claras, lá no alto, e que vem, né, deixar as suas águas nas águas barrentas do Rio São Francisco, quer dizer, sai da ingenuidade da criança, da imaturidade, para enfrentar o mundo, as águas barrentas do mundo. Então, tem essa ideia. Então, você... Né? E nós agradecemos, para vocês que aguentaram, né? A gente agradece muito, e o nosso interesse sempre é esse daí mesmo, né? Oferecer alguma coisa que a gente sabe que Deus nos entregou, né, deu para a gente, para vocês também, para compartilhar. Por isso que a gente está aqui. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe muito, né, e que vocês voltem a ler tudo que não dá para ficar sem no mundo. Eu agradeço demais. E eu agradeço a vocês. Faz tanto tempo que a gente está tentando fazer essa entrevista. Ensaiando, não dava certo, hoje deu. É ele lá em cima que decidiu. E então eu agradeço você também. Compartilhe com seu amigo, sua amiga, com a sua família. Se interessar para você. Compartilhe, inscreva-se. Se você não... Pegue um pedaço, pegue outro pedaço, você vai se encantar. Assista essa entrevista, indique para o seu amigo.
Um grande abraço. E é o que, se a gente ofereceu alguma coisa importante para vocês, de autoconhecimento e tudo, você passe para aquele que precisa, né? Tá bom? Muito obrigada. É. E até a próxima. Isso, um beijo grande para vocês.